com qual idade começa a ter uma possibilidade da mente do Dom Rogério de pensar em ser padre? Isso desde de bem pequeno. Olha, Seu coroinha, então. antes disso. Antes disso? Talvez com meus 5, 6 anos. Por quê? Porque o meu primo, que era o neto mais velho do meu avô, esse materno, que era esse homem de igreja. Sim, o capelão. Então, naquela época eu escutava dizer que esse meu primo ia para o seminário. E foi ali que eu comecei a entender o que significava isso, que era para ser padre. Depois a gente ia em Aparecida, chegava lá, via os padres, sempre parava para conversar. E a missa também, que a gente ia regularmente perto de casa, a igreja fica perto de onde mora o pai até hoje. E então eu já me ligava na missa. E quando, ainda pequenininho assim, quando voltava para casa, muitas vezes brincava de celebrar. A minha irmã, essa aqui, que tem a diferença de 2 anos, essa era a minha coroinha. Eu lembro que era uma camisa do pai que eu vestia, Sim, dava certinho, dava a impressão que eu estava de túnica. De túnica. Aí pegava alguns brinquedos, umas pedras, eram as hóstias, e a gente rezava. Ela era minha coroinha, ela gostava de brincar também, então isso era muito que natural. Coisa bonita, né, amor? Isso é interessante porque alguns já vieram aqui, olha, eu nunca brinquei de celebrar missa, outros dizem, olha, eu brincava desde cedo. Mas também eu escuto pessoas que brincavam de celebrar missa, mas com o tempo entende que não é essa vocação e tal. E no caso do senhor, esse pensamento desde pequenininho, ele foi nutrindo cada vez mais forte até chegar à juventude. O pior é que ele me acompanhou sempre, mas ele teve altos e baixos, porque eu podia ter entrado num seminário menor, mas não entrei. Verdade. Eu já tinha 24 anos. Olha. Nas oportunidades que eu tive de entrar no seminário, quando fiz encontros ainda, me lembro, aos 13, 12 anos, acontecia algumas coisas assim que parece que Deus me segurou. Eu vou até contar isso que é interessante. Sim, Tinha uma religiosa que ajudava na catequese na paróquia. E esta irmã era muito próxima de nós. E um dia, meio por acaso, ela estava em casa. Ela estava na casa de um vizinho, caiu uma chuva muito forte, daí ela acabou passando em casa. E eu estava, naquela época, para fazer o encontro vocacional. E assim, tudo meio desenhado para a gente entrar no seminário menor. Na época era a Diocese de Taubaté. E eu escutei a conversa dela com a minha mãe. E a mãe falou, ele vai fazer um encontro vocacional, vai lá no seminário e tal. E essa irmã que ajudava na catequese, ela falou para minha mãe, eu não estava nem no mesmo cômodo, mas a casa da gente era simples, não tinha fogo, não tinha nada, a gente escutava tudo, né? Reverberava. E essa irmã, que ela é viva ainda, uma médica, uma japonesa, assim, uma pessoa muito bem preparada, ela falou para minha mãe assim, eles são muito novos para tomar essa decisão. Aí a minha mãe falou, mas não é bom eles fazerem o encontro? Eu falei, sim, fazer o encontro é bom, mas tomar essa decisão, eles são muito crianças para isso. E eu escutei esta palavra e por causa disso, quando eu cheguei lá e que tinha um questionário que perguntava se queria entrar no seminário já, eu coloquei não. Depois, com o passar do tempo, havia uma expectativa muito grande que eu entrasse no seminário, porque eu era um menino meio falador, era aquele menino que conversava com adultos, os adultos gostavam da conversa, então, esse menino tem vocação, isso. E então essa expectativa, assim, aos poucos, foi sendo meio frustrada, né? Porque daí, quando a gente chega na adolescência, daí começam a vir as dúvidas. E essa dúvida, medo, uma insegurança e tudo mais, me levava sempre assim, a ter clareza de que eu tinha alguma vocação para alguma coisa na igreja. Mas parece que eu tinha um pouco de medo de assumir isso. Pesava um pouco, pensava, não vou casar, não vou ter uma família, porque daí eu já era adolescente, daí eu já tinha outra, assim, uma outra percepção, né? E
eu não tinha, até hoje, digo, eu tenho para mim assim como muito natural assim a vida de família também. Eu acho que se eu não tivesse sido padre, teria me casado. Acho que ia lutar muito para viver bem o casamento e tudo. Não é uma coisa assim, digamos assim, que eu troquei uma coisa porque eu não levo jeito para isso. Sim, sim. Não, é renúncia mesmo, né? Hoje não é uma renúncia, uma coisa pesada. Hoje é uma renúncia reconhecida. É isso mesmo. Isso aqui é como quando alguém se casa com uma pessoa e deixa de casar com outra. Isso. Então, eu casei com essa. Podia ter casado com a outra. Então, eu também me casei com a igreja, vamos dizer assim, e é isso, estou bem tranquilo. E daí, a dúvida, eu nunca deixei de pensar, mas a dúvida foi sempre me dando uma insegurança de tomar essa decisão. Aí fui estudar, fazer curso profissionalizante, entrei a trabalhar numa fábrica, fiquei 10 anos lá. 10 anos? Fiquei na General Motors, lá em São José dos Campos. Depois eu entrei na faculdade, concluí. Eu estava quase para me encaminhar para outra profissão, né? Para o direito. Tinha feito o exame da ordem dos advogados, já estava com a minha carteirinha. Tá? Então, eu estava naquela fase em que pensava, talvez, em sair do emprego na fábrica para ir para o campo do direito. Mas foi nessa época, eu já estava com 24 anos, foi nessa época que essa dúvida bateu assim, mas não bateu assim do lado, bateu de frente. Dizendo, mas como é que eu vou tomar uma decisão de trocar a minha profissão aqui, meu trabalho na fábrica, onde eu era muito, muito feliz, inclusive no ponto de vista de evangelização, porque eu tinha assim, uma vida na igreja muito intensa. Na fábrica a gente rezava todo dia na hora do almoço. Tinha um grupo lá. Quando estava na faculdade, eu participava da pastoral universitária. Na paróquia, eu era da equipe de preparação do batismo. E eu vibrava com essa missão de leigo. Sabe, isso até me pesava. Mas trabalhar na igreja, só lá na igreja, para quem vai lá, sendo que aqui eu estou no lugar onde é o fermento na massa mesmo, e eu gostava disso. Mas naquela época, me bateu essa dúvida dizendo assim, eu não terei jeito de me encaminhar para uma profissão, como advogado ou outra coisa, se eu não tirar da minha vida essa dúvida sobre a vocação de padre. Então, eu passei a ter clareza de que eu não teria jeito de eliminar essa dúvida se eu não desse o passo de entrar no seminário. Para experimentar e ver. E aí foi incrível, porque quem passou a vida inteira lutando com essa dúvida, a partir do momento que eu tomei essa decisão e pedi na fábrica que me mandassem embora, porque eu ia entrar no seminário, a partir do momento que eu tomei essa decisão, daí nunca mais tive dúvida. Daí tive obstáculos, tive desafios que puseram à prova mesmo essa decisão. Mas impressionante, aquela dúvida que me segurou durante todo aquele tempo, hoje eu vejo como providência, que não era a hora. Eu tenho um colega que entrou naquela época e que se tornou bom padre, mas que depois deixou. Talvez, eu penso que talvez se eu tivesse entrado naquela época, talvez não estivesse preparado. Talvez pesasse um pouco, né?